Os convido a abrirem comigo em Hebreus capítulo 12. Lerei a partir do verso 1 até o verso 3, onde diz assim a Escritura: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Oremos. Ó Deus, sempre tem sido um grande desafio para nós, ó Pai, e motivo de alegria podermos abrir a Escritura para estudá-la. Mas é um desafio, ó Pai, que se torna possível através da ação do Senhor, e através do Teu Espírito, nos dá entendimento à Tua Palavra. E pedimos que agora o Senhor nos ilumine, para que esta compreensão possa levar-nos a uma vida cristã, segundo o Teu querer. Que o Senhor esteja nos aprimorando com a Tua Palavra. Que o Senhor, ó Pai, esteja dirigindo os nossos passos. Que o Senhor esteja aumentando a nossa esperança. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando a perfeita compreensão de quem o Senhor é e do amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus. Amém. É um grande texto. É um texto maravilhoso esse de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Eu confesso a vocês que tem sido uma caminhada que causa em mim um grande espanto. Não porque eu não saiba o quanto Deus é perfeito, e quando Ele passa a nos ensinar e a mostrar a si mesmo para nós, isso faz com que a mente da gente fique muito grande, o coração fique também muito grande. Mas o que eu estou querendo dizer com esse grande é cheio de alegria aqui dentro. E cheio de informações que satisfazem. É diferente das informações que eu consigo quando eu estudo outra coisa qualquer. São coisas que eu acumulo conhecimento, eu aprendo aquilo que eu estudei, mas aquilo tem a ver com uma área específica só da minha vida e pronto. Mas quando nós lemos a Escritura e vemos Deus nos ensinando, Deus nos preenche de tal forma que tudo que Ele nos ensina tem a ver com tudo. Tem a ver com cada particularidade da nossa essência. Nada é assim, a não ser Deus e a Sua Palavra. E nesse texto do capítulo 12, é um texto extremamente significativo. Ele vai nos dar uma grande sequência aqui. Eu confesso a vocês, ontem eu estava conversando lá em casa no almoço, e nós estávamos todos lá, e eu comecei a estudar esse texto do verso 1 até o verso de número 12. E planejei toda a exposição. E depois eu comecei a estudar o texto e eu vi que não dava. E aí eu diminuí até o verso de número 6. E aí, ontem, no começo da noite, eu percebi que eu não conseguiria passar de jeito nenhum do verso 3. Sabe por quê? Dadas as informações que são tão preciosas, que nós precisamos ver os detalhes. É assim que Deus cuida de nós, nas particularidades, nos detalhes. E o que percebemos aqui? Nós percebemos Deus, depois do capítulo 11, ter dito para nós coisas concernentes à fé. Ele definiu, nos deu exemplo, mostrou tantas coisas interessantíssimas, exemplos
de personagens bíblicos. Homens e mulheres falhos, mas que pela fé foram transformados e foram colocados como personagens, como exemplo de fé. Lembre-se, o livro de Hebreus ele foi escrito para o povo que estava sendo perseguido. Era uma igreja formada por judeus que se converteram. E os seus próprios patrícios, aqueles que também eram judeus, mas que não tinham se convertido ao cristianismo, à fé em Cristo Jesus, estavam perseguindo estes judeus convertidos. Essa igreja cristã. Isso tudo porque eles tinham renunciado ao judaísmo por causa de Cristo. E agora eles estavam enfrentando uma oposição implacável, muito dura. Havia o risco de eles interpretarem o seu sofrimento por causa da fé em Cristo Jesus como um sinal de desagrado de Deus. Você já teve alguma vez na sua vida passando por uma coisa e você fala, será que é porque Deus não me queria aqui? Já alguma vez você ficou tentando achar a razão pela qual algo não está tão fácil? E é provável que alguns deles, crendo em Jesus e agora vivendo como crentes, claro, experimentando do perdão e da bondade de Deus, sendo preenchidos pelo Espírito Santo, mas eles estavam sofrendo perseguição de morte. Alguns perdiam os seus parentes, os maridos, as esposas, os filhos, os tios, os pais. É provável que alguns deles devem ter dito assim, será que nós estamos certos? Eles podiam ficar por causa dessa perseguição, e era o interesse do Império Romano e também dos judeus que não tinham se convertido, desencorajá-los a ponto deles desistirem da fé cristã. Pior ainda, eles poderiam ser tentados a retornar ao templo, às suas cerimônias, os seus sacrifícios, sendo que Cristo já tinha feito o último sacrifício, o necessário, de uma vez por todas, como o autor de Hebreus nos ensinou, e nós já estudamos tudo isso. Ou seja, todo esse quadro de dureza da fé, em momentos de perseguição, era algo que poderia gerar essas reações que eu estou dizendo para vocês. Dúvidas, questionamentos, será que? Pois eu amava tanto. Mas uma coisa que o autor de Hebreus vai nos dar aqui no texto é algo fantástico. O que ele vai mostrar para aqueles irmãos da igreja cristã perseguida é que o sofrimento deles não era excepcional. Eles não podiam olhar para o sofrimento deles e falar, o meu sofrimento é maior do que os outros. Ou igual ao meu sofrimento ninguém está passando. Eu me lembro que muitas vezes, quando no aconselhamento, às vezes temos que dizer, olha, já acompanhei situações como essa, e você diz assim, qual? Essa vida conjugal desalinhada, nós temos uma incompatibilidade de gênios, e vai tudo, e eu digo, olha, a Escritura não lhe permite, por causa desse termo aí, você se separar, não. Então vamos analisar bem o que está acontecendo. Existem infidelidades e vamos caminhando, e aí aquela pessoa chega e diz, mas você não sabe o que eu estou passando. Tipo assim, o que eu estou experimentando é pior do que tudo. Então eu tenho o direito de tomar uma decisão, mesmo que a Escritura diz, não pode. Nós somos tendidos a isso. Em Hebreus 11, nós vimos uma lista dos maiores momentos da história espiritual do Antigo Testamento. Maravilhosa. Nós vimos Abraão, Moisés, Jacó, José, e alguns nomes a mais, muitos outros nomes a mais. E muitas das testemunhas descritas do capítulo 11 sofreram severamente como resultado da sua lealdade ao Senhor, e ainda assim resistiram.
Nós vemos Daniel e aqueles 3 da mesma época sendo perseguidos, lançado para ser cozido, assado, destruído, fulminado dentro de um forno, e nada acontecendo com eles. O outro, Daniel, sendo lançado numa cova cheio de leões, e simplesmente Deus tampou a boca daqueles leões. Nós vimos coisas fabulosas, mas o que mais chamou a atenção é que o texto diz que cada um deles passou as experiências que passaram, cada um numa diversidade de acontecimentos, mas tudo aconteceu. E eles não se desviaram do Senhor por causa da graça de Deus que lhes concedeu fé. E é como agora o texto vem, é como se ele dissesse: viram tudo aquilo? Agora vamos olhar para vocês. O autor de Hebreus está fazendo isso. Agora vamos ver como é que isso se aplica à vida de cada um de vocês. É como se ele estivesse dizendo: vamos correr também a vida de fé? Mas essa corrida que é proposta aqui no texto, e a gente vai ver que é uma corrida mesmo, da ideia de um esporte, não se trata de uma corrida de 100 metros rasos. Hoje a gente estava conversando no almoço, de novo, a gente gosta muito de comer, né? E a gente estava conversando sobre a capacidade da gente atlética, né? E a minha norinha dizia: ixi, eu estou fraquinha perto da minha irmã. E eu fiquei pensando comigo, eu nem sairia do lugar. Estou muito. A competição, ela tem a ver muito com o indivíduo que está na competição. Porque eu não posso entrar numa competição que eu não tenho capacidade para entrar nela. Concordam comigo? Você entra numa maratona, o Bruno, nosso irmão Bruno, acabou de chegar de uma viagem, fez fazer uma maratona em Madrid. Beleza. E ele colocou lá os detalhes de como foi a coisa. O negócio foi difícil, mas ele conseguiu terminar. Eu fiquei cansado só de ouvir. E desesperado. E depois eu disse: parabéns, Bruno, pela sua perseverança. Parabéns. Eu creio que você aprendeu algumas coisas a mais aí, da graça de Deus sobre a nossa vida, que a gente tem que perseverar sempre. Cada um de nós tem as lutas e as corridas de vida que são próprias, e que Deus dá para cada um de nós, baseado naquilo que Ele sabe que a gente pode suportar, e a própria Escritura diz que Ele não nos dá aquilo que não podemos suportar, porque mesmo Ele permitindo certas provações, tentações, Ele vai nos dar saída, Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos dar condição de passar por aquela situação. Mas aqui no texto, o autor de Hebreus, no capítulo 12, ele nos convida a como se estivéssemos pensando na nossa vida numa corrida, mas não de 100 metros rasos. Uma maratona, vamos pensar assim. E o que ele vai enfatizar aqui são algumas coisas muito interessantes. Ele vai mostrar que a vida cristã, como uma corrida, ela exige treinamento, ela exige perseverança, ela exige foco, exige disciplina. Sem essas coisas não tem jeito. Sem que isso aconteça, você não vai conseguir passar por essa grande corrida da vida, que não passa rapidamente. É a corrida que você está vivendo até que Jesus Cristo volte. Não é a primeira vez que a gente encontra na Escritura textos bíblicos colocando a figura, a metáfora da corrida na vida espiritual. Quem mais usou isso foi o apóstolo Paulo. E é interessante que os maiores expositores desse texto de Hebreus que eu encontrei, a maioria deles entende que Paulo é que escreveu o livro de Hebreus. E quando eles falam do autor, eles falam do apóstolo, se referindo a Paulo. Eu não entro nisso, mas é interessante porque, pelo menos, eu coloquei 4 vezes aqui que o apóstolo Paulo sugere que a vida cristã é como se fosse uma corrida. E em cada uma dessas colocações dele, ele tem uma ênfase. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9,
dos versos 24 a 27, ele vai mostrar que o autocontrole é necessário para eu vencer. Eu tenho que me manter dentro das linhas, eu não posso sair das linhas, eu não posso quebrar regras. No verso 25 ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, se referindo aos crentes, porém a incorruptível. O que ele está dizendo é, eu preciso de ter domínio, eu preciso ter autocontrole. Depois, em Gálatas capítulo 5, no verso 7, Paulo mais uma vez usa a ideia do atleta competindo, ligado à ideia do cristão. E ele diz, vocês vinham correndo bem, direitinho. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? É como se ele estivesse dizendo, alguma coisa está atrapalhando vocês aí na pista, no meio da corrida. E você está saindo das regras. Algo inesperado. Você planeja tudo, mas alguma coisa está te fazendo desviar. E a gente sabe, quando Paulo escreve aos Gálatas, a carta aos Gálatas é uma carta duríssima. Por quê? Porque eles estavam pegando o Evangelho, adulterando o Evangelho, e ele já no capítulo 1 diz, vocês estão fazendo esse Evangelho ser um outro Evangelho, mas não é um outro Evangelho, é esse adulterado. Vocês estão saindo da regra. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 14, ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que ali está aquela faixa onde eu tenho que passar para completar. Às vezes ganhar em primeiro lugar, às vezes não ganhar em primeiro lugar, mas ganhar, porque para mim o passar aquela linha é vitória. A gente vê muitas pessoas assim, né? Muita gente, aquele montão de gente correndo, e os primeiros passam, e depois de muito tempo os outros vão passando, e eles ficam muito felizes, eles abraçam as suas medalhas, eles mordem as suas medalhas. Por quê? Porque houve vitória. Ele alcançou o alvo. O alvo, ele não pode sair da frente dos meus olhos. Eu preciso saber que a vida cristã tem alvo. E o alvo da minha vida cristã é viver eternamente com Cristo, é glorificar a Cristo na minha vida hoje, aqui e agora e amanhã, até que Cristo volte, com toda a fidelidade. E existe um alvo que Deus coloca diante de nós, e nós devemos ter eles sempre claros diante dos nossos olhos. E para terminar, em 2 Timóteo capítulo 4, os versos 7 e 8, o apóstolo Paulo, falando de si mesmo, no finalzinho ele diz, combati o bom combate. Eu citei esse texto hoje pela manhã. Completei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa. A vitória é a coroa da justiça. Só é vitória quando eu termino bem. Quando eu consigo passar a fita de alvo final. A vida cristã é uma corrida, sem sombra de dúvida. A questão tratada aqui será a necessidade da resistência, da perseverança, do preparo, do alvo focado, a fidelidade. Se eu não correr com perseverança, e se eu perco de vista Cristo Jesus, a minha vida cristã vai ser uma corrida não completada. Não vai ser completada. Então, como tema desse sermão, eu coloquei o seguinte tema: não desanime, persevere. Sabe por quê? Porque tanto olhando para o texto, como pensando a respeito da vida cristã como uma corrida assim, eu fico pensando, a gente tem um risco de desanimar no meio do caminho. De questionar, de murmurar, de dizer, não dou conta de dar mais nem um passo. A primeira coisa que nós vemos aqui é uma palavra de encorajamento. E a palavra de encorajamento que é dada aqui para os crentes de Hebreus é:
vocês têm a rodear vocês uma grande nuvem de testemunhas. Capítulo 12, verso 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Isso aqui é dito como palavra de encorajamento. Qual foi o alvo do capítulo 11? Só contar a história? Claro que não. O que o autor de Hebreus estava fazendo era encorajar a vida cristã daquele povo. Dizer, olha, eles passaram por isso e venceram. Existe aqui mais do que um contar história. Existe aqui um apelo, uma exortação, uma motivação. E é por isso que o capítulo 12, no verso 1, ele começa com a primeira palavrinha que está aí na sua Bíblia. Qual é a palavra? Portanto. Ou diante de tudo que vocês viram, e agora eu tenho que olhar e entender que existe algo que vem como consequência. Algo que exige que nós lidemos com as implicações do que nós aprendemos anteriormente. É a mesma coisa que quando você é um professor e você dá um conteúdo para o seu aluno e aí você vai fazer a prova com ele. O que é a prova? A prova é você dizer, olha, pelo fato de eu ter dado a matéria, de eu ter colocado o material nas tuas mãos, de eu ter te ensinado o que significa cada uma dessas coisas, agora, baseado nisso, eu quero que você me responda. É assim que Deus está fazendo. É assim que Deus faz. Ele nos mostra o caminho da vida. Ele nos mostra as pedras que temos que pisar. Ele nos mostra a nossa realidade de pecadores, mas mostra Ele como perdoador. Ele mostra que há necessidade de sangue, mas o meu sangue não foi vertido, e sim de Jesus em meu lugar. Ou seja, Ele ensina várias verdades para que eu viva a partir dessas verdades. Eu considere isso todo momento da minha vida. Sabe qual é o grande problema que nós temos? O grande problema que nós temos é que nós aprendemos. Mas nós corremos o risco de vivermos desconsiderando o aprendizado, o conteúdo retido. Como se fôssemos gentios. E não somos. Não somos. Olha, você fazia o que era errado, agora você deve crer em Jesus, se alegrar e ficar em paz. E aí o indivíduo está pensando voltar para o templo e fazer sacrifício de novo. E negar a obra de Cristo a seu favor. O que foi dito anteriormente no capítulo 11? A mensagem de Hebreus até esse ponto é que Jesus é melhor. Lembram? Desde o início, a mensagem do texto é: Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que Josué, Jesus, proporciona um descanso melhor para nós, Jesus é o sumo sacerdote melhor, Ele estabeleceu uma aliança melhor, Jesus ofereceu um sacrifício melhor, em um templo melhor, Ele é o próprio sacrifício, e você tem agora a esperança da vida. Ou seja, todos esses ensinamentos foram trazidos até agora. E agora no capítulo 11 nós aprendemos que os santos do Antigo Testamento, eles tinham uma expectativa de algo que estava diante deles, mas que eles sabiam que não iriam experimentar. É a vinda do Messias. Eles aguardavam, eles criam que Deus providenciaria um Messias, um ungido de Deus. E isso é apresentado desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Em todo o Antigo Testamento, a esperança é o Redentor que vem. Só que você anda e todas essas pessoas não viram a Jesus. Não viram o seu nascimento. Não viram os seus sofrimentos. Não viram os seus atos de glória, de misericórdia, de poder, de cura. Não viram a consequente vinda do Espírito Santo. Não viram nada disso. Para eles tudo isso era promessa. Só que agora, esses crentes hebreus, eles já viram Jesus. Jesus já veio. Ele esteve no meio deles caminhando. Jesus esteve no meio deles pregando.
Jesus esteve no meio deles dizendo: eu sou o Filho de Deus e eu sou Deus como Pai. Eles viram o Senhor Jesus tocando e transformando coisas, água em vinho. Jesus colocando fé num coração incrédulo. Deus fazendo algo de tal forma que aqueles que estavam com ele diziam: tu és o Deus, tu és o Senhor. Então agora existe uma diferença entre os santos do Antigo Testamento, estes crentes de Hebreus, e eu e você. A partir do Novo Testamento, nós temos algo mais que as pessoas do Antigo Testamento não tiveram. O cumprimento da promessa. Jesus Cristo veio. Aquilo que nós temos é mais fácil de compreender, aceitar, visualizar e até mesmo experimentar. E agora o texto diz que eles tinham uma grande nuvem de testemunhas ao redor deles. Pensem comigo, eles estão numa competição, estão ali nas raias de corrida, e o texto diz que existe ao redor deles testemunhas. Quem são essas testemunhas? São esses aqui do capítulo 11. É Davi, é Abraão, é Sara, é Moisés, é Josué, Jefté. São todas essas pessoas que estão aqui mencionadas no texto. O que o texto está dizendo é que nós temos, e o autor ele não está dizendo, vocês têm uma grande nuvem de testemunhas vendo a vida espiritual de vocês, essa corrida espiritual. Ele diz, nós temos, ele se coloca no meio. Ele diz, Deus colocou essas pessoas ao nosso redor. Qual é a atitude que nós encontramos naquele que fica vendo o espetáculo? Aquele que vê o espetáculo, ele fica de longe olhando e julgando o espetáculo, não é assim? Né? Quando a gente assiste o jogo do Corinthians, a gente vê o espetáculo, fica feliz, o Corinthians ganha, fica tudo bem. Não é assim? É claro que é. Não é? Vocês já estão julgando, está vendo? Por quê? Porque essa é a tarefa de quem vê, de quem fica sentado. O papel das testemunhas aqui de Hebreus não é esse. O papel aqui é deles testemunharem e serem testemunhas para eles. E quando eles estão vendo a mim e a você caminhando, e eu olho para a Escritura e vejo essas pessoas que já venceram pela fé e pela graça no Senhor, eles são para mim, não aqueles que julgam, mas aqueles que dizem, nós ganhamos pela fé em Cristo, porque Ele nos abençoou. Creiam também, vocês vão vencer. Eles são vitoriosos e eles estão ali como testemunhas da vitória para dizer, olha aqui, ó, você está vendo Moisés? Você está vendo Davi? Você está vendo Abraão? Olha, Abraão passou por essa dificuldade, ele venceu, você também pode vencer. Você está passando por uma dificuldade como Moisés, que tinha que julgar e conduzir aquelas pessoas? Olha, ele diz, eu fiz assim, 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 e pela fé eu venci. Você está passando por algo semelhante? Lembra de Moisés. Olha para a Escritura e vê toda essa nuvem de testemunhas de pessoas e muitos personagens que estiveram andando pelos desertos, que estiveram lutando nas suas batalhas, que estiveram cultuando naqueles templos, que estiveram vivendo como povo de Deus e crendo, e que venceram pela fé no Deus verdadeiro. E estas pessoas são para nós encorajamento. É como se eles fizessem a seguinte pontuação: se Deus cuidou de nós e nos levou até o fim, sendo nós pecadores como nós somos, fique tranquilo, Ele vai cuidar de vocês. Nossa, isso é bom demais. Essa é a ideia de testemunha. Não eram aqueles que estavam correndo que dariam testemunho, mas aqueles que estavam ao redor deles, que eram testemunhas motivadores, para que eles pudessem viver uma vida como uma competição, onde o Senhor está com eles.
e que eles podem sentir-se motivados, porque Deus dá vitória para aqueles que são seus. Muda tudo, não muda? Torna tudo melhor para mim e para você. Uma coisa que eu percebo aqui nesse texto, ainda na terceira parte aí desse verso 1, é que ele diz que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Devemos correr com perseverança. A vida cristã aqui comparada com essa corrida, observe que não é uma coisa pequena. Ela vai exigir, como já lhes disse, perseverança. Essa palavra aí no original, ela significa permanecer firme debaixo de pressão forte. Não é você está indo bem, está tudo a favor, você tem todas as coisas tranquilas, e você vai até o fim e cumpre a sua tarefa. Você não teve dificuldade nenhuma. Perseverança não tem essa ideia. A ideia da palavra hipomone significa você permanecer firme diante de dificuldades, pressões, aflições, angústias. É você manter-se com os pés fincados na rocha. É você manter o seu testemunho de fé. É você honrar ao Senhor e glorificar a Deus no momento onde você está sofrendo dor. A palavra, ela descreve a qualidade daquele que permanece. Não basta você chegar à linha de partida. Na partida todo mundo parte. E todo mundo sai, mesmo que seja devagarzinho, porque tem muita gente correndo. O problema não é a partida. O problema é você chegar depois de correr o tempo todo, com perseverança. Às vezes andando um pouco mais devagar, ou um pouco mais rápido, tendo umas quedas, ralando o joelho, tendo aqueles que são desonestos diante da corrida, porque não querem te ver antes deles chegar no final. Pode ter o diabo que não quer que você persevere e chegue até o final. Você pode ter até mesmo seus desejos carnais, trazendo para você desejos, intenções e motivações, e você se sabota. Mas apesar de tudo isso, você vai perseverando, porque você sabe aonde você quer chegar. E você tem o alvo que Deus te deu. O texto diz que o alvo está proposto. Nós estamos com perseverança, correndo uma corrida proposta por Deus. Não somos nós que nos propusemos, foi Deus que propôs. Foi Ele que disse, eu dou o céu, eu dou a salvação, é através de Cristo, e vocês creram, agora eu cuido de vocês, eu protejo vocês, eu faço a obra, e você tem que continuar perseverando. Essa é a ideia. Não é só sair e começar a correr. Vida cristã é começar a correr a partir do momento que você crê e continuar correndo. Porque a graça de Deus vai te sustentar para que você persevere e chegue no alvo. Só que o texto diz que existem obstáculos. O texto ainda no capítulo 12, verso 1, diz, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Olha, existem coisas ali que não vão querer que você caminhe. É muito interessante porque quando eu saio para correr, eu não saio para correr pegando uma mala, colocando uma mochila bem pesada nas costas, um sapato de trilha para correr. Não é assim, né, Ju? Não é assim que funciona. Eu tenho que desvencilhar de todo o peso. Eu tenho que desvencilhar daquele sapato desconfortável, senão a unha vai cair. Eu vou me machucar todo. E eu não vou fazer o que eu tinha que fazer.
tênis é o mais leve. E aí vai, todas essas coisas, ou seja, quando eu vou começar a corrida, eu me preparo para ela. E observe que o texto diz que existem duas coisas aqui que têm que ser deixadas para o lado. O peso, o estorvo e o pecado. É como se ele estivesse dizendo de coisas que não são pecado em si mesmos, mas atrapalham na nossa vida espiritual. Tem coisa que nós não devemos fazer porque não nos ajuda em nada. Não contribui com a minha espiritualidade. Não contribui com a minha comunhão com Deus. Não contribui com a presença do Espírito na minha vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É exatamente isso que o autor está dizendo. Há pouco tempo atrás, um senhor, já de uma certa idade, veio me pedir ajuda. Ele disse que o pastor dele não dava conta mais dele. Eu disse, quem te falou que eu dou conta? Também não dou não. Aí você deve voltar para ele. Ele disse, não, eu preciso de ajuda, por favor, converse comigo. O problema dele era a bebida. Era a bebida. Ele se sabotava o tempo inteiro. Porque ele entendeu que ele podia beber um pouquinho. E beber um pouquinho não era pecado. E ele disse, pastor, beber um pouquinho é pecado? Eu disse, amado, não é possível que você veio fazer essa pergunta para mim. O pecado é quando você se torna escravo de um ídolo. E nessa matéria é muito claro. Ele diz, pastor, só que eu fui um alcoólatra. Eu fui já para uma instituição para me ver livre disso. E o meu pastor disse, você já foi livre, você não é mais escravo. Então você pode beber assim um pouquinho com a gente, aqui um pouquinho de vinho, um pouquinho disso. E todas as vezes que ele fazia isso, ele entrava na droga chamada bebida alcoólica de novo. Eu disse para ele, você tem um ídolo dentro de você. E essa área é uma área que você já sabe que te leva à queda, à destruição. Não coloque uma única gota na sua boca. Eu posso assistir filme, pastor? Posso. Ah, eu sou adulto, eu posso assistir qualquer filme, pode? Cuidado. Tem alguns que assistem filmes para pecar na área sexual. E eles se sentem, não, Jesus já é meu Senhor, eu vejo isso com maturidade. Vê nada. Naquele momento está pecando contra o Senhor. Cuidado, porque existem algumas coisas na vida da gente que a gente sabe que não é pecado por si só, mas na vida de algumas pessoas se torna um pecado, sim, que as compromete na sua relação com Deus e na sua corrida espiritual. Mas o texto diz que existe o pecado também. Eu tenho que me desvencilhar, deixar de lado esse peso, essas coisas que para mim são peso, apesar de não ser pecado, mas eu também tenho que deixar o pecado. O pecado é aquela coisa que nos enreda. O pecado é aquilo que desvia o nosso foco, que mina a nossa resistência, a nossa perseverança. O pecado é aquilo que eu deixo Deus de lado para viver. Eu sei que eu não estou glorificando a Deus e faço. Por quê? Porque eu não estou me desvencilhando do pecado. E o texto diz que eu tenho que me livrar. Essa é a expressão. Então, não vem com esse negócio de que Deus tem que te dar graça. E se Deus... Peraí, Deus te dá a graça. Agora, o texto diz, olha, pegue a graça e se livre de todo o peso e do pecado. Que firmemente se apega a você. Que te tira do caminho.
Então, o que o texto está querendo dizer é, nós temos responsabilidade na vida espiritual. Isso não é difícil de entender, não é verdade? Não é difícil. A outra coisa que o texto nos fala, no verso 2, é que nós devemos fixar os olhos em Jesus. Por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da fé. Quando eu corro uma corrida, a única coisa que você quer fazer é olhar para frente. Mas se você olhar para trás, você está se prejudicando. Você perde tempo. Quando você olha para trás na sua caminhada, tipo assim, deixei passar alguma coisa ali que era de repente interessante. Para com isso, olha para frente, existe um foco só, um alvo só. Cuidado, olhar para trás é a maneira certa de perder. A maneira certa de ganhar é manter o foco. E o foco se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. O objetivo de um crente se chama Jesus. Ele é tanto nosso líder, quanto o nosso objetivo. Ele é chamado de autor e consumador da fé, ou seja, aquele que gera a fé no meu coração, e aquele que desenvolve e faz a minha fé amadurecer dentro de mim. Então ele é autor, gerou. Ele é o consumador, ele faz isso chegar até o fim, porque ele te amadurece na fé. Então, em tudo, os seus olhos têm que estar em Cristo. O problema é que a palavra fé, ela vem aqui acompanhada de um artigo definido, que se refere a ela mesma. Ele é o autor e consumador, o consumador da fé. E eu preciso entender que Jesus é aquele que veio à terra, morreu por nós, e nesse sentido, ele é o originador daquilo em que cremos e precisamos. Sua vida, sua morte, sua ressurreição, seu sepultamento, tudo o que aconteceu na vida dele, cumpriram tudo o que os profetas do Antigo Testamento esperavam. Então, não perca o foco. Hoje tinha um garotinho aqui correndo, para lá e corria lá, e chegou ali e falou assim, pai, cronometra. Eu falei, meu Deus do céu. Filho de quem? Você já imagina. Cronometra? Corrida? Aí o pai dele pegou o celular, pode ir, ele veio aqui, foi lá de novo, 9 segundos. 9 segundos? Aí ele preparou de novo. Mas quer ir de novo? Quero. Pode ir. Ele chegou aqui, voltou. Chegou lá no fundo. 9 segundos de novo. Ele gostou. Ele gostou. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa. E ele cumpriu a expectativa dele. Aqui no verso de número 2 diz que pela alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Nós já vimos uma nuvem de testemunhas no capítulo 11, e agora ele está trazendo uma outra testemunha, e essa outra testemunha é Jesus. Ele está dizendo, olha, vocês querem um exemplo? Olha para esse testemunha da fé. Jesus suportou a cruz, desprezou a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus nos céus. É como se ele estivesse dizendo, não existe testemunha melhor. Existiram aquelas testemunhas, e agora, você quer um exemplo mais perfeito ainda? Jesus, ele fez tudo o que tinha que ser feito. Jesus experimentou 2 emoções que estão aqui nesse texto, que parece que são contrastantes. O texto diz, ele tinha alguma coisa que era uma alegria que estava proposta. Ele tinha algo para ele. A alegria que estava proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele tinha uma alegria, mas ele trocou a alegria. Sabe pelo quê? Pela cruz.
Ele trocou a alegria pela vergonha. Ele trocou a alegria por todas essas coisas, para que ele pudesse estar sentado à direita de Deus, no trono. Mas antes ele teve que passar por essas coisas. O que permitiu a Jesus suportar a vergonha da cruz foi o fato dele ter os seus olhos fixos na alegria que lhe estava proposta. A alegria que estava proposta para Jesus era morrer na cruz. Se você chegasse para Jesus e dissesse, não morre não, Jesus, não faz isso não. Ele vai te chamar igual chamou Pedro, sai para lá, Satanás. O meu alvo aqui é essa, a minha alegria é morrer na cruz para salvar a minha igreja. Qual era o propósito de Jesus? Ele veio fazer o quê? Salvar a igreja dele. Salvar eu e você através da fé. Ele veio aqui cumprir um propósito salvífico. A alegria dele era pagar o meu preço, a minha dor, o meu pecado, a minha morte. A alegria do Senhor Jesus era essa. A proposta de Deus para ele era essa. A minha pergunta para você hoje é: qual é a alegria de Deus para você? É aquilo que você está vivendo hoje? Você está planejando a sua vida para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, como servo de Deus em todas as coisas? Ou você está cumprindo a sua vida, vivendo a cada dia, para propor e alcançar a alegria que você está planejando? Que você nunca chegou diante de Deus e perguntou para Ele, essa é a alegria que o Senhor propôs para mim, Senhor? É isso que o Senhor quer para mim? Estava ouvindo uma mensagem do Felipe Niel essa semana. E ele estava dizendo a respeito de como tem sido difícil o aparecer novos missionários no meio da igreja contemporânea. E eu já disse isso várias vezes aqui. A mesma coisa que eu disse. Ele estava dizendo a respeito da igreja dele. Quando o filho fala, pai, eu acho que Deus está me chamando para ser algum missionário, alguma coisa assim, ter a minha vida voltada para isso. E o pai diz, sai para lá, rapaz, não é assim não. Pelo amor de Deus. Ele faz desse jeito. Como se isso fosse a coisa mais estranha e ruim sobre a face da terra. Hoje, as coisas de Deus, elas já não estão sendo tratadas como prioridades para muitos de nós. E nós ensinamos também isso para os nossos filhos, que também não vão ter a prioridade do propósito de Deus para a sua vida. Você quer ser um médico? Por quê? Você quer ser um engenheiro? Por quê? Você quer ser o quê? Por quê? Jesus fez exatamente aquilo que nós somos chamados a fazer. Somos chamados a fixar os nossos olhos, e Ele também fixou os seus olhos no propósito do Pai para a sua vinda aqui. Ele veio para se encarnar, para sofrer, para ser maltratado, para morrer numa cruz, para ser sepultado. Ele veio para fazer isso. E ele não desviou um passo sequer do propósito de Deus para a sua vida. Essa é a testemunha mais importante que nós temos de fidelidade a Deus, através da fé. Você viu todos aqueles de Hebreus capítulo 11, acrescente Jesus. Acrescente Jesus. Jesus é o exemplo de perseverança e de propósito. No verso 3 diz, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que o texto está querendo dizer é, a dor traz sofrimento? Traz. É difícil resistir à hostilidade? É. Mas fica mais fácil quando nós lembramos que Jesus sofreu a hostilidade desse povo antes de nós. E Ele venceu.
A hostilidade não tirou os seus passos do propósito do Pai. Nada pode tirar os propósitos de Deus para a nossa vida. Pelo contrário, nós devemos continuar perseverando, tendo a orientação de Deus. Sabe por quê? Porque senão, diz o texto, nós vamos nos cansar. A primeira coisa que o texto diz é, se você não estiver fazendo como Jesus fez, você vai cansar no meio da corrida. Mas que um mero cansaço físico aqui dá a ideia de um cansaço da alma. Estou esgotado. A segunda coisa que o texto diz é que eu devo seguir a Jesus para que eu também não desfaleça, desanime. Não é só me sentir cansado, é sentir travado. Parei, não dou conta de dar mais nenhum passo. Os leitores dessa epístola, essa carta, estavam sendo tentados a desistir. Eles seguiam a Cristo há algum tempo e estavam ficando difícil a vida espiritual. E eles precisavam de algum encorajamento. E diz o texto, pensem naquele que suportou tamanha oposição. Você precisa de motivação? Pense no que Jesus Cristo fez para que Ele cumprisse o propósito do Pai. Jesus suportou e venceu em Cristo. Suporte e vença. Concluindo, irmãos, a vida cristã não é só uma corrida longa. Ela é uma corrida longa e ela é marcada por uma resistência disciplinada. Nós temos um encorajamento da nuvem de testemunhas que encontramos na Escritura, que pela fé fizeram coisas maravilhosas. Nós temos o exemplo perfeito de Jesus Cristo. Diante disso, não desanime, continue na vida cristã, como um servo fiel. Corra com perseverança. Ande, porque o Senhor está junto a você. Tire os olhos das distrações e das coisas que podem te levar a pecar e se desviar do Senhor. Fite os seus olhos em Jesus, pois no final da corrida está a alegria eterna diante de Deus para todos aqueles que o amam e o obedecem. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Graças te damos, ó Deus, por esse tempo de culto e por esse tão grande, Pai, ensinamento que o Senhor nos traz aqui em Hebreus 11 e 12. Ó Deus, não permita que o conhecimento destas histórias seja simplesmente um relato histórico, mas que seja assim uma motivação de vida, como o Senhor quer que seja. Mas que acima de tudo a pessoa, a obra do Teu Filho como um homem perfeito, possa nos levar a buscar o Teu propósito para a vida de cada um de nós. Fortaleça-nos, ó Pai. Ó Deus, é provável, certamente é provável que exista no meio de nós pessoas cansadas, sobrecarregadas, tendo vidas de hostilidade por causa da fé e do amor ao Senhor. É provável que existam pessoas no nosso meio perguntando porquê para Deus de coisas das mais diversas. Querendo às vezes, ó Pai, fazer coisas que religiosamente, espiritualmente não tem nada a ver com a Tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia desses irmãos e dessas irmãs. Cuida deles, ó Pai. E use a Tua verdade para colocá-los novamente na pista de corrida, naquela que leva aos céus. E que em todo o caminho eles possam ter a lembrança das verdades daqueles que pela fé venceram, para que dessas formas sejam motivados. Haja com Teu Espírito, com a Tua graça, Pai.
Tenha misericórdia sobre a vida daqueles que estão angustiados, abatidos, desesperados. Fortaleça essas vidas com a tua presença e graça, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isso. E imploramos, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre.